Bom, então, de novo, nós temos aqui uma carga positiva e uma carga negativa que estão próximas uma da outra. E dito isso, de acordo com o nosso estudo dentro da análise de campo elétrico, basta que a carga exista numa região do espaço para que ela seja uma carga fonte, uma carga geradora do campo elétrico ao seu redor. Dessa forma, a gente tem que lembrar que o campo elétrico na carga positiva sai dela e o campo elétrico na negativa entra nela. Então, se eu traçar uma reta aqui na horizontal, e analisar o campo elétrico só nessa horizontal, a gente consegue concluir algumas coisinhas. Veja. Vai ser minha reta de orientação, tá? Sempre tem que ter uma reta de orientação. E com os vetores em vermelho, eu estarei desenhando os campos elétricos, tá? Então, da carga positiva sai o campo para todos os lados. As linhas de campo estão saindo. Eu vou analisar aqui no meio dessas duas cargas. Então, eu teria aqui, para a direita, um vetor de campo saindo da carga positiva, tá? Então, aqui temos um campo elétrico que sai da carga positiva ao longo da minha orientação. Claro que tem um para cá, tá? Mas o que me importa é entre as duas. Agora, eu vou pensar na da negativa. O campo elétrico na carga negativa entra nela, né? Ó. Entra nela, certo? Então, eu teria aqui um vetor de campo elétrico na negativa entrando nela. Isso me dá um vetor campo elétrico resultante, entre as cargas no sentido da negativa, tá bom? E isso é sempre assim, tá? Se eu tiver uma placa carregada positivamente e uma negativa, entre as duas, o campo elétrico sempre aponta em direção e sentido da negativa. Tá claro para todo mundo isso? Ok, agora analisa a força elétrica em relação a esse campo. Analisa a força elétrica, veja. Para a carga da esquerda, ela vai ser atraída pela carga da direita, pela negativa. Então você pode vir aqui e marcar o vetor força elétrica agora, né? E a carga negativa será atraída pela positiva. Então, a força elétrica está aqui. Olha o que acontece com a carga positiva em relação à força e o campo. A força e o campo apontam como, gente, os vetores? Força elétrica e campo elétrico. Como que eles estão apontados? Olha a diferença das duas. Qual que é a diferença do par campo-força para positivo e campo-força para negativo? Só o sentido, Matheus, muito bom. Eu sei que na positiva, o campo e a força apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Na carga negativa, o campo e a força apontam na mesma direção com sentidos opostos. Então, se eu sei para onde aponta o campo numa carga positiva ou negativa, eu sei para onde está a força elétrica nessa carga. Veja como isso é importante. Entenderam por que isso é válido? Sim ou não? Duda falou que sim. Sim, sim, sim. Beleza. Então, dando sequência ao que a gente vem estudando, vamos ver como os exercícios eles vão cobrar essa análise, tá bom? Então, a primeira questão que eu queria resolver com vocês, só um minuto que eu tenho que chegar na apostila de vocês aqui, ó. É essa questão número 5 aqui, ó. Tá? A questão tá na página 112 da apostila de vocês, tá aqui, ó.
Queria dar uma olhada nessa questão com vocês para ver se vocês compreendem exatamente isso que eu acabei de falar, tá bom? Uma questão de pêndulo simples, que envolve aí campo elétrico. Eu vou ler com vocês e a gente vai resolver juntos. A questão fala o seguinte: para medir o valor de um campo elétrico uniforme E em um laboratório, um estudante utiliza uma pequena esfera eletrizada com carga Qzinho e massa Mzinho, pendurada na extremidade de um fio de nylon. A esfera é submetida ao campo elétrico e ao campo gravitacional Gzinho, permanecendo em equilíbrio, como é indicado na figura a seguir. Então, do jeito que está ali na figura, é como está na realidade, está paradinho, equilíbrio estático, inércia, primeira lei de Newton. Utilizando um transferidor, o estudante mede o valor do ângulo θ. Como ele pode calcular o valor de E a partir dos dados disponíveis? Então a pergunta seria: me dê uma expressão para o E em função das variáveis dadas. Então, em função de G, em função de Mzinho, em função de Qzinho e do ângulo θ. Beleza? Então, como eu montaria uma expressão para calcular o E sabendo os valores? Preciso montar a expressão. Para isso, tecnicamente a pergunta é: calcula o E, né? Isola ele na sua conta. Então você precisa analisar essa situação fortemente, de acordo com tudo que você conhece de campo elétrico, de campo gravitacional. Tá bom? Então, como que você começaria essa questão? Primeiro, se ele está te falando que a carga é positiva, é relevante que ela seja, que eu saiba o sinal dessa carga. Segundo, se eu sei o sinal da carga e sei para onde aponta o campo, eu sei para onde aponta a força. A gente acabou de ver isso. Se a carga é positiva, veja ali na esquerda, ó, se a carga é positiva, a força elétrica aponta no mesmo sentido do campo, mesma direção e sentido. Então, se eu quiser marcar os vetores de força, eu já sei que o campo elétrico gera uma força elétrica e o campo gravitacional gera uma força gravitacional. Então, eu vou marcar essas forças que eu conheço. Se o campo elétrico é horizontal e para a direita e a carga é positiva, a força que está sendo aplicada é a força elétrica, é horizontal e para a direita. Essa força é a força elétrica. O que mais eu sei? Eu sei que o campo gravitacional é o Gzinho, vertical para baixo. O campo gravitacional já é a força peso. Então eu venho aqui e marco um vetor de força-peso sempre vertical para baixo. Então esse cara aqui é o vetor força-peso. E aqui nessa situação temos um fio. Se temos um fio, nós temos uma força aplicada a fio inextensível que é chamada de tração. Então aqui eu tenho uma determinada tração, que é a força ao longo do fio. Pronto, todas as forças estão marcadas e o campo elétrico, que é o que eu quero, está dentro da equação de força elétrica. Vamos recordar? Campo elétrico é força elétrica sob a carga. Portanto, eu sei que a força elétrica ela pode ser escrita como o campo E, que está dividindo, vem multiplicando. Campo vezes carga. Então, nossa pergunta está aqui dentro, que é o E, né? Logo, o que a gente vai fazer? A gente vai arranjar esses vetores. Após desenharmos, temos que usar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que a minha força resultante aí, eu estou levando em consideração o número ou os vetores? Os vetores, né? Portanto, a soma das forças vetoriais é a minha força resultante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma desses três vetores aqui no pente com vocês, ó. Ó, tudo bem com isso aqui? Eu vou para lá que eu vou precisar apagar essa parte aqui. Eu vou representar lá. Tudo ok até aqui? Posso apagar?
Beleza, vou apagar então. Ó. Então, eu vou começar a minha soma. Eu vou começar a soma com a força elétrica. Então, o vetor força elétrica, eu vou colocar ele aqui. Calma, deixa eu ver o que é mais fácil. É o vetor força elétrica. Eu vou colocar ele aqui. Certo? Eu vou fazer isso aqui mais para cima. Esse vetor é o vetor força elétrica. Agora eu tenho que somar o peso e a tração nele. Então vamos somar o peso? Bunda do segundo na cabeça do primeiro. Vem aqui, marca a força-peso vertical e para baixo, né? Vamos aí. Beleza. Essa aqui é a força-peso. Agora falta marcar a tração. Bunda do segundo na cabeça do primeiro. Opa. Foi. Marcou o vetor tração aqui. Agora falta encaixar o ângulo, né? Então você vai vir aqui e vai olhar. O ângulo, ele está aqui. Então, tecnicamente, ele está entre o vetor peso, certo? O vetor peso e o vetor tração. Então, entre o vetor peso e o vetor tração. Logo, o seu ângulo θ está aqui, ó. Tudo bem até aqui com a soma vetorial? Senhor, repete como que localiza esse ângulo θ, por favor? Beleza, tá aqui, ó. O vetor peso é vertical para baixo, então eu posso colocar, imaginar o vetor peso aqui, ó. E aqui está o vetor tração. Então, é entre tração e peso. E aí você vê no seu desenho, entre tração e peso, tá aqui, ó. Obrigada. Imagina. Agora eu vou ter que ser racional. Eu tenho como calcular tração? Não tenho. E ele também não me deu o valor da tração. Então eu vou usar relações, alguma relação trigonométrica que não use tração. Sendo tração a hipotenusa do seu triângulo, só existe uma relação que não use hipotenusa. Essa relação é chamada de tangente. Então, eu vou olhar a tangente do ângulo θ. Olhando a tangente do ângulo θ, eu sei que tangente de θ é cateto oposto, que é a força elétrica, sobre o cateto adjacente a ele, que é o peso. E aí eu vou abrir o que eu quero e depois isolar. Então, tangente de θ é exatamente igual. Força elétrica é campo vezes carga. Então, campo vezes carga. Peso é massa vezes gravidade. Então, M vezes G. E agora, isolando tudo que eu quero, isolando o que eu quero e jogando tudo para o outro lado, que é o E, M e G estão dividindo, vem todo mundo multiplicando, e o Q que está multiplicando vai dividindo. Portanto, eu posso concluir que o meu campo elétrico E será dado por M, G, tangente de θ, dividido por quantidade de carga. Opa. Dividido por quantidade de carga. Pronto. Essa é a resposta da expressão do campo elétrico. Se eu tenho a massa, a gravidade, o ângulo e o Q, eu calculo tudo. É isso que o estudante tinha, então é assim que ele calcularia o campo nessa situação. Tudo bem, gente? Senhor, precisa sempre colocar esse risquinho no quê? Que risquinho? Ah, eu coloco para não confundir com 9. Tá? Ah, Se não quiser colocar, tá não tem bom. problema. Pode usar o Q maiúsculo também. Eu não uso para não confundir com quantidade de calor. Mas fica a seu critério. Tá bom? Bom, agora que vocês entenderam isso aqui, então, ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Vai lá. Questão número 40, que está na página
132. Vou dar 5 minutos para vocês resolverem essa questão. Questão 40, página 132. 5 minutinhos, vai, voando. Vou mutar aqui para não confundir, para não atrapalhar. E aí, pessoal, terminaram? Calma aí, já tô terminando. Mais um minutinho, então.
E aí, foi ou não? Vamos lá, pessoal, senão não vai dar tempo. Posso resolver com vocês? Vou resolver então, hein? Vamos lá. Uma pequena esfera de massa igual a 4 gramas, carregada eletricamente, está suspensa por uma corda. Sob a ação de uma força elétrica horizontal, a corda se desloca até que atinja o equilíbrio ao formar um ângulo de 37 com a vertical. As questões um pouco mais simples, porque ao invés de ele te dar o campo e você raciocinar para onde está a força, ele já te deu a força. Então saiba que se a força elétrica nessa esfera está para a direita, se a esfera for positiva, o campo está para a direita, e se a esfera for negativa, o campo está para a esquerda. Tá? Vai pensando nesses conceitos para você complementar a questão. Sabendo que cosseno de 37 é 0,8 e seno de 37 é 0,6, a intensidade da força elétrica e a tensão na corda são respectivamente quais? Tem duas perguntas aí. O valor da força elétrica e o valor da tração. Ok? Então, você vai montar os vetores de força, né? Calcular a força resultante vetorial e, em sequência, você vai calcular, respectivamente, força e depois tração. Então, operando os vetores, né? Colocar a força elétrica para a direita. Ó, aqui. Colocando o vetor força elétrica para a direita, sabemos que essa esfera, ela tem uma massa aí, e ele deu o G no enunciado, pressupõe-se que ela está sob a ação de um campo gravitacional. Se existe um campo gravitacional, necessariamente existe o vetor força-peso. Então, o vetor força-peso está aqui, né? Vetor peso. E sabemos que a tração é ao longo da corda, ela está para cá, né? Então, a gente pode vir aqui e marcar o vetor de tração, certo? Marcando o vetor T, a gente tem nesse formato. E aí olhar a colocação do ângulo, né? O ângulo está entre o peso e a tração. Então, você vai vir aqui, entre peso e tração é aqui, né? Marca o seu lindo e belo ângulo de 37 aqui. Ó, 37. Agora você vai operar de acordo com aquilo que você quer, né? Você quer a força elétrica primeiro? Beleza, então você vai usar o que você conhece, que é o peso, e ela. Então, tangente de novo, né? Tangente de 37 é igual a cateto oposto, que é força elétrica, que é o que eu quero, sobre a força peso, que é o cateto adjacente. Então, a força elétrica vai ser quanto? Tangente de 37, eu não sei. Mas eu sei que tangente é seno sobre cosseno, né, galera? Então, aqui vai ficar seno de 37 sobre cosseno de 37. 0,6 sobre 0,8. Então, 0,6 dividido por 0,8 vezes o peso, que é mg. Passou lá multiplicando, né? O peso veio multiplicando. Então, a força elétrica vai dar quanto, hein? Vamos ver. 0,6 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 6 dividido por 8. 0,75, né? Então vai ficar 0,75 vezes. Cuidado agora, hein, jovem? Olha só. A massa está em gramas e a resposta da força é em newton. Então a massa tem que estar em quilogramas. Cuidado. Então você vai pegar esse 4, vai passar para quilo, divide por 1000, né? Vezes o G, que é 10.
Então, a sua força, você vai cortar um zero com zero aqui, né? Você vai fazer a continha, que será de 4 vezes 0,75 dá 3. 3 dividido por 100 é 0,03, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2 newtons de força elétrica. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Com as unidades de medida. Ah, aqui você já sabe que vai ser a E, então, né? Só tem a E de possibilidade. Mas se você quisesse calcular a tração, você podia usar a relação seno agora, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso sobre T. Ou você poderia usar também o cosseno, que é cateto adjacente, que é o peso sobre hipotenusa, que é o T. Então, eu vou montar aqui. Se você quiser, você pode resolver depois. Cosseno de 37, que eu acho que é mais fácil de calcular, porque se você errar a primeira, você não erra a segunda, que não depende da força elétrica, o cosseno, né? Cateto adjacente, que é o peso, mg, sobre a sua hipotenusa, que é o T. Então, passando o T para lá, vai ficar T igual a mg sobre cosseno de 37. Se você calcular isso aí, tem que dar necessariamente o valor de 5 vezes 10 a menos 2. Tá bom, gente? Entenderam como resolveria essa questão? Se conseguiram resolver, chegaram nessas respostas? Que bom, Ju. Que bom, Isa. Beleza. Matheus também. Ótimo. Bom, galera, então, hoje a gente fica por aqui. Eu queria mostrar para vocês como o campo elétrico é fundamental para a determinação do vetor força. E a determinação do vetor força você vai usar nas leis de Newton aqui para calcular as variáveis dentro da soma vetorial, tá? Então é muito importante. No integral de quarta-feira, né, eu vou buscar tirar dúvidas sobre força elétrica, campo elétrico. Se vocês quiserem, a gente pode até corrigir a prova. A prova é amanhã. Então, na quarta, a gente pode corrigir a prova no integral. E a gente troca uma ideia sobre quantidade de carga, processo de eletrização e força elétrica, que são os 3 temas da prova. Tá bom?